Olá, queridos internautas e telespectadores aqui da TV Mundo, a TV da Nova Era. Nós estamos aqui com o nosso programa Retrato da História e falando das grandes personalidades brasileiras. E se você quiser mais informação, entre no meu site, porque lá todos esses detalhes que nós passamos, realmente têm muito mais informação, que é o www.holonomia.com.br, tá? Que é justamente o nosso projeto aqui, do nosso trabalho junto com o Cláudio José, Berenice Bellatio e uma série de outras informações de alto nível para você. E nesse bloco nós iremos falar realmente de uma personalidade que é muito importante para a nossa história. Por quê? Porque ele foi o primeiro brasileiro que teve o instinto justamente de independência. Porque o Brasil, nesse período que ele viveu, já vivia realmente arrochado. Por quê? Explorado lá pelos portugueses, porque nós éramos uma colônia, tá? Então nós iremos falar de Joaquim José da Silva Xavier. Lá na história, né? Lá na escola, as pessoas sabem, quase de cor. Não sabe por quê? Porque é muito importante. Ele simplesmente é Tiradentes. Ele nasceu em 1746, lá em Minas Gerais, e faleceu em 1792, no Rio de Janeiro, tá? Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, entrou para a história como o principal líder da Inconfidência Mineira e foi um dos primeiros brasileiros a lutar pela independência. Porque nós fizemos alguns programas, falamos lá de brasileiros que lutavam pela terra, né? Que nem o Felipe Camarão, o Ajoricaba, indígena, mas aqui já nasce o instinto, realmente, da época que eles viveram, da independência do Brasil, tá? Ele foi tropeiro, minerador, dentista, alferes do Regimento dos Dragões de Minas Gerais. E ele foi nomeado pela rainha Dona Maria I de Portugal como comandante de patrulha. O ouro descoberto no século XVII na capitania de Minas Gerais, né, gerou riqueza à corte portuguesa por um longo período. Minas Gerais tornou-se o centro econômico da colônia e Vila Rica, sede da capitania, transformou-se em pequena metrópole e foi lá que surgiram os primeiros ideais de independência do Brasil. Muitos brasileiros não se conformavam com os altos impostos que eram cobrados pela coroa portuguesa. Então, olha só, gente, já começava a exploração desde aquela época, tá? Depois de décadas, as minas não rendiam tanto. Mesmo assim, a coroa cobrava 1/5 de tudo. Então, aqui cabe um comentário seguinte, 1/5 significa o quê? Significa 25%, tá? 20%. Então, hoje, nós temos uma carga tributária no país que é muito mais do que aquela época, gente. Hoje, nós temos uma carga tributária de quase 40%. Então, as coisas não mudaram muito daquela época, não. Só que é lógico, o país hoje tem outro tipo de economia, outro tipo de prosperidade, mas o nível de imposto, inclusive, ele dobrou daquela época, hein, gente? Só para vocês verem quanto que nós pagamos de imposto aqui nesse país, tá? Os ânimos se acirraram quando os portugueses cobraram uma derrama atrasada de 7 toneladas de ouro que foram arrancadas à força dos brasileiros. Imagine só, gente, você arrancar 7 toneladas de ouro num período muito curto para ficar bancando muitas vezes, né, todo um contingente de uma coroa lá em Portugal, tá? Então, nós estamos vendo que esses países da Europa estão passando. E isso também é fruto daquilo que eles abusaram dos seus colonos, né, dos seus comandados lá no passado, tá? Tiradentes envolveu-se profundamente na Inconfidência Mineira. Em 1787, ele licenciou lá do cargo dele, né, e viajou ao Rio de Janeiro, e ele contatou lá uma turma que tinha os ideais iluministas. Que era o quê? Que estava acontecendo transformações na Europa. O movimento contava com parte do clero, intelectuais, mineradores e comerciantes endividados. Dentre os inconfidentes, José de Alvarenga Peixoto, Cláudio Manuel da Costa e Tomás Antônio Gonzaga. Olha só por quê de tudo isso. A independência dos Estados Unidos, em 1776, impulsionava os sonhos dos inconfidentes e as notícias da Revolução Francesa acendiam os ânimos dos revoltosos. Por quê? O mundo dessa época estava passando por uma transformação, as colônias se rebelando e realmente aí eles tiveram, né, essa chama que impulsionou em especial Tiradentes de também entrar e seguir a maré aí da independência que estava acontecendo em vários locais aqui, principalmente da América, tá?
Assim, quando surgiram os boatos que a derrama seria cobrada em fevereiro de 1789, o grupo procurou fechar os detalhes da conspiração. Aí, realmente, eles, né, fizeram essa reunião para se voltar lá contra a coroa portuguesa. Tiradentes viajou ao Rio de Janeiro para adquirir armas, né, e fortalecer a revolta, mas a revolução não aconteceu, pois foi denunciada por Joaquim Silvério dos Reis. Os delatores eram grandes devedores do tesouro, entregaram seus parceiros em troca de perdão das dívidas, né? Então, logo soube do plano de conspiração, né, o Visconde de Barbacena, no caso, suspendeu o derrame, prendeu todo mundo. O que aconteceu? Tiradentes foi preso, ninguém assumiu, no caso, o que estava acontecendo, ele assumiu, tá? E, infelizmente, foi condenado pelaquela Maria I lá, que promoveu ele, e em 21 de abril de 1789, infelizmente, ele foi esquartejado, tá? Inclusive, várias partes do seu corpo foram espalhadas por toda a colônia. E aí aconteceu o quê? Aconteceu o que nós aprendemos no banco da história, que é o grande referência a esse grande líder Tiradentes, tá? Então, pessoal, nós deixamos vocês, então, nesse segundo bloco, com esse grande líder Tiradentes, tá? Sempre referenciando para vocês acessarem o meu site, o www.holonomia.com.br, porque lá realmente tem muito detalhe. Porque é lógico, o nosso tempo, né, muitas vezes ele tem um limite, a gente, né, não tem como passar, né, todas essas informações para vocês. Então nós deixamos vocês aqui com um pequeno intervalo, não sai daí não. Hoje nós estamos falando aqui de 3 grandes líderes brasileiros, Raposo Tavares, Tiradentes, e falaremos no próximo bloco sobre o Frei Caneca. Só um minutinho, nós já voltamos.